Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de ecologia e nessa videoaula aqui nós vamos aprofundar um pouquinho nossa visão em relação a cadeias e teias alimentares a partir do olhar sobre o ciclo da matéria e o fluxo de energia associado então às cadeias e teias alimentares, tá bom? Então venham comigo para entendermos um pouquinho melhor esses aspectos aí das cadeias e teias alimentares. E aí, gente, tendo em vista aí essa boa noção que nós tivemos de cadeias e teias alimentares, vamos entender um pouquinho a questão do movimento da matéria e da energia ao longo das cadeias e teias alimentares. Primeiramente falando a questão da matéria, né, dos elementos químicos que estão presentes aí no ambiente e nos seres vivos. Aqui vale a pena observar esse texto que eu coloquei, né, essa observação que eu fiz. Os átomos presentes no meio físico são absorvidos pelos seres vivos, especialmente aí pelas plantas, tá bom? Transferidos ao longo das cadeias alimentares, especialmente pela alimentação, um ser vivo vai se alimentando do outro e retornam ao ambiente devido à ação dos decompositores. Então, observando esse esquema que está aqui, pense aqui nos minerais que estão presentes no solo, sais minerais, a água presente no solo, o CO2 presente na atmosfera, todas essas substâncias químicas são absorvidas aí pelas plantas e são utilizadas pelas plantas para que elas consigam produzir matéria orgânica pela fotossíntese, tá? Aí essas plantas produziram seu alimento. Esse animal, esse gafanhotinho, se alimentou da planta. A matéria, pensa nos átomos e moléculas que compõem essa planta. Essa matéria de átomos e moléculas vai passar pro insetinho que está aqui. Assim como o insetinho vai usar isso para construir o seu corpo. E aí parte desse material, né, vai ficar construir o seu corpo, compõe os seus tecidos e seus órgãos. Quando esse animal, esse sapinho, comeu o gafanhoto, parte dessa matéria vai passar a compor o organismo do sapo e assim por diante. Então, nós temos aí a transferência das substâncias químicas ao longo das cadeias alimentares por meio do processo de nutrição dos seres vivos. E aí, todos eles, quando morrem, ou seus resíduos, sofrerão ação aqui dos decompositores, bactérias e fungos. Lembre que eu acabei de explicar, bactérias e fungos transformam a matéria orgânica desses animais, né, quebram sua matéria orgânica para conseguirem alimento e energia e acabam transformando isso em matéria inorgânica, sais minerais que retornam ao solo e podem, consequentemente, ser reutilizados pelas plantas. Ou seja, a matéria está sempre em movimento e sendo reutilizada e reciclada pelos seres vivos graças à ação dos decompositores. Já em relação à energia, o processo acaba sendo um pouquinho diferente do que nós acabamos de pensar em relação à questão da matéria nos ecossistemas, tá? Então, primeiramente, quero que vocês observem, olhando esse esquema que está aqui embaixo, né? Essa figura que está aqui embaixo, observem que toda a energia do ecossistema ela é proveniente da luz solar, especialmente os ecossistemas terrestres, em que nós temos como produtores plantas que são fotossintetizantes e ecossistemas aquáticos em que nós temos as algas como sendo os seres fotossintetizantes. Então as plantas, através da fotossíntese, absorvem a energia da luz, né? E essa energia fica acumulada nas suas moléculas sob a forma então de energia química, tá bom? Então nessa primeira parte aqui do esquema, vale a pena aí chamar a atenção de vocês em relação a esse quadrinho verde que eu coloquei aqui, então, que tem a ver com essa primeira parte aqui do esquema, tá? O que nós temos nessa primeira parte? Os produtores absorvem energia luminosa por meio da fotossíntese. Então, tenham esse olhar nesse momento aqui para a questão do movimento da energia ao longo dessa cadeia alimentar. Essa energia vai ser convertida em energia química, especialmente na molécula de glicose que fica acumulada aqui dentro do corpo desta planta. E aí, esta glicose, pense em 3 destinos dessa glicose e dessa energia que está no interior do corpo da planta. Primeira porção de glicose serve para aquela planta e aquele ser vivo realizar respiração celular, produzir energia para conseguir sobreviver.
e manter o seu metabolismo mínimo, seu metabolismo basal, tá? Uma outra parte dessa glicose vai servir para a planta construir o seu corpo, produzindo celulose, e graças a isso ela cresce, e o excedente ela vai guardar sob a forma de amido, certo? Então ela respirou uma parte da glicose para produzir energia para sobreviver, usou uma parte para crescer e o excedente ela guardou. Porém, muito dessa energia acaba se dissipando, se perdendo aí sob a forma de calor. Então, uma parte da energia sofre aí dissipação. De tal forma que, se eu considerar a energia toda que a planta absorveu e a energia que ficou acumulada nela, nós vamos ter uma perda nessa quantidade de energia. Não tem como. A planta gastou uma parte para sobreviver e outra parte dessa energia se dissipou. Então a energia total que fica aqui na planta disponível para o próximo nível trófico acaba sendo menor do que o tanto de energia que ela absorveu da luz, tá bom? Então isso olhando para os produtores. Agora, se eu comparar isso e olhar a energia ao longo da cadeia lá em todos os consumidores e decompositores, o que vai acontecer aqui? Primeiramente, pensar que os produtores e decompositores eles se alimentam de matéria orgânica de outros seres vivos. O consumidor primário se alimenta do produtor, o secundário do primário, os decompositores de todos os níveis tróficos, como nós falamos. Mas, de qualquer forma, todos se alimentam de matéria orgânica de outros seres vivos, tá? O que vai acontecer com a matéria orgânica obtida por meio da nutrição nesses animais todos? Primeira parcela, assim como na planta, eles vão respirar para produzir energia. Eles precisam de alimento para produzir energia para sobreviver, certo? Uma outra parte dessa matéria vai ser utilizada para construir tecidos e órgãos, o que permite com que esses animais cresçam. E uma boa parte dessa energia acaba também se dissipando sob a forma de calor. E aí, quando nós pensamos nisso, aqui nessa questão da dissipação, e olhando a cadeia alimentar como um todo, o que nós vamos entender? Imagina que esse herbívoro se alimentou dessa planta. Uma parte dessa energia ele respirou, uma parte da energia se dissipou. E só uma porção de tudo que ele comeu acaba se acumulando no seu corpo, nos seus tecidos e nos seus órgãos. Ou seja, a energia total acumulada nesse nível trófico em relação ao quanto ele se alimentou dessa planta é bem menor. Se eu passar para o nível trófico seguinte, o processo se repete, de tal forma que o nível e a quantidade de energia disponível em cada nível trófico ela vai diminuindo de um nível para o outro, especialmente devido ao consumo de energia e à dissipação sob a forma de calor, tá? Então isso vocês vão ver um pouquinho melhor. Vou mostrar o esquema seguinte para exemplificar essa ideia que eu acabei de falar para vocês. Então, nesse esquema, nós podemos observar bem essa ideia do fluxo de energia. Não é ciclo. Reparem que quando eu falei da matéria, eu falei de ciclo da matéria, porque a matéria pode ser reaproveitada, reutilizada. No caso da energia, o que vai acontecer? O fluxo da energia, nós dizemos que é unidirecional. Nós temos o Sol como fonte de energia para todo o ecossistema. Essa energia é absorvida pelas plantas, pelos produtores, no processo de fotossíntese, quando é um ecossistema terrestre. Se for um ecossistema aquático, considere aqui especialmente as algas. Essa energia, uma parte será consumida, uma parte será dissipada, de tal forma que a quantidade de energia que entrou aqui, ao passar para o nível trófico seguinte, já é uma quantidade menor, porque houve perda de energia, tá? Consumidor primário, mesma coisa. Ele vai consumir uma parte dessa energia para sobreviver, vai ser dissipada uma parte dessa energia e apenas uma porção da energia, do alimento que ele ingeriu aqui, vai ficar acumulado nos seus tecidos. Mesma coisa quando eu passo para o nível trófico seguinte e assim sucessivamente. Ou seja, o nível de energia aqui vai caindo, né? A quantidade total de energia vai caindo à medida que eu vou avançando nos níveis tróficos. E o detalhe é que essa energia dissipada e perdida não pode ser reaproveitada. Então nós dizemos aqui, né, no caso do fluxo de energia, que a energia
ela vai correndo num fluxo unidirecional. Essa energia não pode ser reaproveitada, tá bom? Com isso finalizamos aqui essa aula bastante longa, tem vários conceitos, né? Depois vocês revisem bem cadeias, teias alimentares, ciclo da matéria, fluxo de energia. Se tiverem alguma dúvida, me procurem, me perguntem, tá bom, gente? Um abraço, até a próxima aula. Tchau, tchau.